Opa! Oi, tá me ouvindo aí, Ivo? Estou vendo. Pronto, Tô vamos vendo. dar continuidade, porque tem uma interferência aqui, estava dando um problema técnico, mas nós vamos dar continuidade aí, parece que melhorou agora, tá bom? Ouvintes, internautas, é assim mesmo, né? Tudo ao vivo acontece. Então, é que a paz de Jesus esteja em nossos corações, né? Hoje e sempre. E vamos dar continuidade aí. É com muita alegria que recebemos hoje, no canal do YouTube e Facebook da União Espírita de Guanabi, o confrade Ivo Dantas. Ele é trabalhador do GPEC, Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, Graças, Salvador, Bahia. E Ivo vai ministrar aí a palestra com o tema Orai e Vigiai. Seja bem-vindo, viu, Ivo Dantas, aqui no canal do YouTube da União Espírita de Guanabi. Ô, Delmídio, eu sei, é gratificante saber que estou sendo bem-vindo, porque estou retornando mais uma vez. E, de fato, nos traz alegria, estímulo em podermos continuar fazendo a tarefa que nos é possível realizar. E como vocês têm passado esse atestado de confiança e convida novamente, a gente volta com muita alegria e, de certo modo, acreditando que pode oferecer alguma coisa em determinado momento ou outro. Mas agradeço a vocês, a todos vocês. Muito obrigado. Com certeza, Ivo. Será um grande aprendizado para nós sempre que você está aí junto conosco, né? Nesse trabalho com Jesus e para Jesus. Esta palestra está sendo transmitida pelos canais do YouTube, do Facebook, da União Espírita de Guanabi, e pelo canal do YouTube do Roteiro Espírita de Salvador, Bahia, sob a administração de Robson Ferrer, nosso confrade aí, né? Então, nós vamos fazer aí a prece inicial, né? Vamos levarmos os nossos pensamentos a Jesus com a canção que nós vamos tocar para vocês agora, Ave Maria.
Ok. Com essa oração, nós damos início aos trabalhos da noite de hoje. Ivo terá aí 50 minutos, né? Já descontando, né, Ivo? Esse atraso que nós tivemos no início aí. Você terá 50 minutos de palestra, mais 10 minutinhos de perguntas e respostas. E aí a sala é toda sua, tá bom? Eu estou aqui embaixo, qualquer coisa, a gente volta aí novamente para encerrar. Um abraço. Obrigado, Delmídia. Obrigado, amigos da União Espírita de Guarandi, em particular a nossa amiga Dinalva, que nos fez o convite. Obrigado a internautas que acompanham essa tarefa de hoje. Para nós repetindo, reafirmo, bem muito satisfatório, muito gratificante poder retornar aqui e nos exercitarmos juntos na reflexão sobre um tema que tem como fundamento o Evangelho de Jesus. Bem, vigiar e orar, ou orar e vigiar, é a proposta sobre a qual devemos conversar. Em que circunstância Jesus pronunciou essa expressão? Sabemos que, em muitas situações da sua missão, na convivência com os seus discípulos e demais acompanhantes, aqueles que o procuravam, mas em especial aos seus discípulos, ele sempre estava a recomendar vigilância, prudência, ele sempre estava a recomendar o comportamento pela via do equilíbrio. Mas essa expressão específica, vigiar e orar, que é tão repetida por todos nós, que nós estamos a ouvir sempre, ela, em verdade, se deu num dos momentos mais graves da passagem de Jesus entre nós. Foi exatamente na fase final, nos dias que antecediam ao seu sacrifício. Ele já estava nas proximidades de Jerusalém, ou mesmo em Jerusalém, para as festas tradicionais, a Páscoa. Ele estava reunido, promoveu uma reunião, foi a ceia, junto aos seus discípulos, aquela considerada como última ceia, onde ali também ele desenvolveu vários comentários, vários ensinamentos, os últimos ensinamentos. Aliás, se nós observarmos o Evangelho de Mateus, ele fala sobre um grande sermão, né? O sermão profético, o último sermão de Jesus. E ele desenvolve, ao término da narrativa que ele faz desse sermão, onde Jesus ensina tanta coisa e fala tanta coisa, como se fosse a finalização das suas instruções, ele tem esse momento de encontro da Santa, que a tradição chama de Santa Ceia, o encontro, a ceia com seus discípulos. Nesta ceia, se dá aquele evento da despedida, da saída de Judas, quando Judas pede licença, diz que vai se afasta para fazer alguma coisa, e Jesus sabe que Jesus ia para traí-lo, para fazer a entrega de seu nome, ou apontar onde ele se encontrava. Tanto é que Jesus faz referência a isso. Então, Jesus, com antecedência, sabia tudo o que estava por acontecer. Todo o desenho, digamos assim, do cenário que se apresentava a partir dali. Então, era um momento de angústia também, de apreensão, em que, apesar de Jesus ser um espírito nobre, um espírito perfeito, mas estava um espírito encarnado. Estava vivendo uma experiência entre humanos encarnados, imperfeitos, naturalmente, mas seus discípulos, aqueles com quem ele conviveu e a quem ele dedicou todo o seu empenho para dar-lhes um conjunto de informações a fim de que eles cumprissem uma missão. Não foi por acaso que ele veio aqui, naturalmente. Então, existia vamos dizer, um sentimento muito próximo entre ele e seus discípulos. Tanto é que em um desses momentos, ele diz, nesta fase, nesse período, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso ele fala só para eles.
É dentro desse cenário de emoções, digamos assim, de nobres emoções, de apreensões, naturalmente, porque seus discípulos estavam apreensivos, porque ele anunciava que estava vivendo os últimos momentos de convivência com eles. Então, ele sabe que com a retirada de Lucas, desculpe, com a retirada de Judas, o afastamento de Judas, ele sai para orar, convida os demais para irem com ele orar, e se dirige lá no Monte dos Oliveiras para um determinado local. Ali, ele deixa os demais discípulos em determinado local e convida 3, Pedro, Tiago e João, para o acompanharem, a fim de que, mais afastados, próximo a ele possa desenvolver o que ele pretendia. Era um momento de oração, digamos, de um encontro divino com Deus, digamos assim. É que se descreve que ele vai orar, né? E quando ele está orando, ele se curva sobre o seu próprio corpo, põe a testa no chão, e com muita emoção, mas depois ele levanta, quando ele retorna, os discípulos estão dormindo, e ele adverte: vocês não puderam nem uma hora velar comigo, né? Retorna, mais uma vez entra em oração, enfim, tem todo aquele processo. É nesse conjunto, ou nesses momentos de encontro dele com os 3, em que eles entram em estado de adormecimento, e que ele adverte sobre a questão do sono, do velar, é que ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. É mais um ensinamento. Talvez tenha sido o ensinamento final em termos de expressão verbal, ou um dos sinais. Logo em seguida, ele se afasta, convida a eles para se afastarem, porque sabia que Judas já estava vindo com aqueles que o iam aprisionar, e assim aconteceu. Daí em diante, tudo se desenvolve na base ele caminha para o sacrifício. Prisão, né? Humilhação, circula de um lado para outro, de um palácio para outro, julgamento, né? E, enfim, a Via Cruz, toda aquela vida, todo o calvário, para chegar até o momento da morte. Aí, nós vamos dizer, neste conjunto de coisas, nós vamos dizer, qual a significação do vigiar e orar nesse instante? Vigiar e orar para proteger Jesus? Não, queremos que não. Ele queria, imaginemos que ele gostaria de estar para sentir a presença daqueles companheiros, que certamente eram elementos que ele identificava. Não foi a primeira vez que ele se reunia, quando ele ia cumprir determinada missão, ele levava os 3, possivelmente por questões até, vamos dizer assim, na linguagem espírita, quem sabe se não por questões mediúnicas, de serem doadores de fluidos, enfim, para ele melhor cumprir a sua missão a benefício de outros. Mas o certo é que ele deixa essa expressão, e ela é marcante para todos nós. Então, ao receber essa tarefa de conversar sobre isso, eu fiquei pensando, por onde começar? Onde buscar algo que possa me dar subsídios para que eu possa transmitir, além do que eu penso, que praticamente não vai muito além, mas eu tenho um ponto de partida ou um ponto de segmento a essa fase inicial, onde, nas circunstâncias, no cenário em que aconteceu essa expressão direcionada por Jesus aos seus discípulos, aos 3, Pedro, João e Tiago. Então, eu encontrei no nosso grande professor e mestre Emmanuel, sempre pela mediunidade de Chico, num dos seus livros daquela série Pão Nosso, eu encontrei uma daquelas mensagens, geralmente são mensagens curtas, bem concisas, mas que nos convida a refletir. Ele desdobra uma passagem pequena do Evangelho, com textos assim também não muito longos, que nos convidando a mergulhar no seu pensamento, a fim de alcançar, de alguma sorte, a visão que ele tem a respeito dos ensinamentos de Jesus e do aspecto que ele quer ressaltar naquele momento. Então, no Vigiar e Orai,
ele começa assim: as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio da nossa individualidade. Permita-me repetir. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio da nossa individualidade. Então, observamos aí, me chamou a atenção nesse sentido, ou pelo menos assim estou pensando, que Emmanuel não quer nem se preocupar, não se preocupa, não quer nem saber e dizer assim, o que significou essa expressão orar e vigiar para Jesus, em relação a Jesus. Certamente Jesus não precisa disso. Ele, por si só, teve recursos, mecanismos para poder lidar com a situação de sofrimento para ele, sim, porque, inclusive, nos evangelhos consta que ele dizia que estava sentindo, digamos, eu não sei se a expressão correta é, mas está de uma aflição interna, tanto é que ele diz, Pai, né, dizem que, pelo menos consta lá nos evangelhos, mais de um evangelista, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas depois ele diz que se cumpra, mas que ele entende que ele tem que passar por aquilo. Certamente, ele pede uma espécie de conforto. Mas ele sabe que deve passar por aquilo e que seja feita a vontade do Pai. Então, ele aceita, ele sabe da provação que ele vai passar, entende o conjunto das coisas, mas sempre, ele, afinal de contas, ele é um ser humano. Ali ele era um ser humano, um ser encarnado. Então, vamos atribuir que ele tenha realmente sentido, por várias razões, ele tenha sentido um certo constrangimento, porque era um momento de definição da situação. Mas ele teve e tem, né, condições de superar tudo isso, como aconteceu a superação que ele fez. Então, a expressão vigiar e orar era relacionado não à situação dele, mas para que pudessem ajudá-lo. Mas os fatos já estavam consumados. A expressão está direcionada para os discípulos e, consequentemente, para todos nós, para toda a descendência das gerações que vieram em seguida. Então, observemos que o vigiar e orar é dito no momento quase, digamos, bem final. Já depois de que ele interrompeu a sua oração, já findou a sua oração. Então, Emmanuel foca nisso aí. E vai, ao invés de tentar nos trazer qualquer explicação, pelo menos nesse texto, qualquer esclarecimento a respeito do porquê do vigiar e orar em relação a Jesus em si, a sua situação, ele direciona e ele foca as nossas reais necessidades, as nossas reais deficiências, aquilo que efetivamente está em cada um de nós, e claro, nos seus discípulos, que eles eram pessoas imperfeitas. Tanto é que depois eles deram testemunho que eram seres ainda muito carentes ainda de muitos passos para dar frente a fim de progredirem. Então ele diz aí, adverte para eles, sabendo por que ele diz isso. Para que não entreis em tentações. Eles já tinham um conjunto de ensinamentos que lhes permitiam encontrarem uma postura de se movimentarem, de agirem na Terra, uma base de suporte espiritual. Mas Jesus não disse a eles que eles estavam livres do mal. Aliás, numa das suas preces, e Jesus sempre na sua oração fazia referência a isso, ele pedia a Deus que não que os tirasse do mundo, os seus discípulos, mas que os protegesse do mal. Então, essa é a tônica, é a proteção daquilo que ele chama de mal, das tentações que levam àquilo que são as maldades, etc., que pode levar as pessoas a perderem a encarnação, na linguagem mais comum nossa hoje. Se nós não soubermos lidar com as nossas dificuldades, nos deixarmos arrastar pelas tentações que se apresentam, nós podemos perder a encarnação. Então, a advertência é nesse sentido. Ora, as tentações, e ele chega a dizer mais, ele faz essa afirmativa de uma maneira tão objetiva, quando ele se refere ao fundo, no fundo da nossa individualidade. Ora, ele está se referindo a tudo aquilo que nós temos em nós e que trazemos das nossas encarnações. O que é a individualidade?
é o conjunto de realizações que tivemos, de experiências, de conquistas, de virtudes ou imperfeições, que trazemos das encarnações anteriores, desde que, a partir do momento que passamos a existir como seres, como individualidades. Então, esse conjunto que ele se refere é neste bojo, né, neste conjunto que nós trazemos conosco, que nos acompanha na encarnação atual, e cada um na sua encarnação atual, é aí que ele diz, estão as matrizes das tentações, elas brotam daí. E aí, qual é a recomendação? Proteger-se dessas tentações, não nos deixarmos levar, atrair pelas tentações. Os seus discípulos, muito logo experimentaram isso, e não souberam resistir bem, porque observemos as experiências que eles passam, a maneira deles se comportarem logo depois que Jesus foi preso. Então, quando ele diz isso, ele aí, para ilustrar esse seu pensamento, esse foco que ele dá à questão da importância da vigilância e oração, e do que significa essas imperfeições tão perigosas para todos nós, é que ele nos oferece uma comparação, digamos, uma coisa física, uma coisa material, da terrena, física, para poder ilustrar o que seria seria esse estágio espiritual nosso, esse patrimônio espiritual nosso que compõe a nossa individualidade. Ele compara isso a um lago e dizendo que as tentações correspondem mais ou menos ao lodo que se situa no fundo do lago, que está no próprio lago. E quando este lodo é capaz, quando movimentado, quando despertado, quando mexido, ele é capaz de escurecer a água. Ele vem à tona, escurece, tisna a superfície do lago. Há algo que está dentro dele mesmo, é algo que alimenta, é algo que o próprio lago contém, está no seu leito. Comparativamente, as nossas imperfeições é o lodo que carregamos e precisamos nos depurar com o passar do tempo. Então, ele vai dizer o seguinte, que devemos nos acostumar com isso, porque isso nos pertence, é o que trazemos. E que não devemos aí a Emmanuel, na sua visão e orientação, diz, é algo que trazemos de berço e que nos acompanha até o túmulo. Então, não devemos guardar a pretensão de nos livrarmos das tentações, de nos sentirmos livres das tentações na nossa encarnação, porque elas sempre vão estar presentes. Por quê? Porque elas têm matriz em nós mesmos. Muitas vezes nós recebemos as influências externas, mas a influência externa apenas estimula aquilo que está em nós. Se nós não tivermos se nós não tivermos aquela matriz em nós, aquelas deficiências, ou seja, as nossas dificuldades, as nossas tendências, como é que elas se apresentam? Pelas nossas tendências. As nossas tendências nessa encarnação, para isso, para aquilo, nas nossas fragilidades, enfim, as nossas inclinações para coisas que se tornam assim complicadoras para a nossa vida, são coisas que nós trazemos. Então, muitas vezes, basta algum estímulo que a gente recebe de fora, algum convite, alguma situação que se apresenta, daqui a pouco a gente já está escorregando. É essa a preocupação de Jesus. Vigiai e orai. Porque a vigilância, ela nos proporciona um meio de proteção, de autoproteção. É preciso que nós estejamos vigilantes nas nossas atitudes, nas nossas ações no dia a dia. É uma questão permanente. Então, e onde é que nós encontramos com mais frequência este campo, digamos assim, este campo, vamos dizer, escorregadio, que pode nos levar para situações difíceis, e que são situações desafiadoras a partir de nós mesmos. Nós encontramos na convivência com as pessoas. E com mais intensidade naqueles que convivemos mais próximos a nós, a começar dos familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho. As pessoas com quem estamos mais próximos na nossa convivência são aqueles que nos oferecem o campo de exercício para enfrentarmos essas tentações. Mas o que é que são essas chamadas tentações? São as nossas imperfeições. Se são imperfeições que carregamos, elas precisam ser neutralizadas. Então,
Por isso que Emmanuel nos diz, é normal que isso aconteça em nossas vidas, porque é aquilo que nós construímos, que carregamos e que precisamos transformar. Entra no processo de aperfeiçoamento. Então, na medida que as oportunidades vão surgindo, é a hora de exercitarmos o quê? Digamos que vem em forma de tentação, nos puxa para esse campo de atuação ou aquele. Como lidar com essa situação? Aí nós temos a oportunidade de exercitar em nós a conquista das virtudes, a humildade, a paciência, a tolerância, e todas essas virtudes que enaltecem o espírito, muitas vezes com sacrifício, mas as conquistas, quando elas se efetivam, realmente são conquistas que acrescentam e que vão contribuindo para ir gradativamente neutralizando as imperfeições que carregamos. E no trato com as pessoas, na convivência com as pessoas familiares ou não, nós estamos tendo a oportunidade de oferecer ajuda, de aprendermos com eles, pelo campo de experiência que eles nos oferecem, e, consequentemente, a eles oferecerem aquilo que é possível. Então, aí é como ele disse, com isso, nós temos a oportunidade, digamos assim, ele usou uma expressão muito interessante, cuidarmos de nós mesmos, cada um cuidar de si no sentido de autoproteção, no sentido de aperfeiçoamento, digamos, de vencendo, superar, enfrentar as tentações e superá-las naquilo que é possível. E, com isso, nós estamos cuidando de nós mesmos, através esse cuidar de nós mesmos, é o que ele diz, promove a salvação própria. E na medida que nós conseguimos, se nós conseguirmos, na medida que formos conseguindo gradativamente a salvação própria, que ele considera assim, quer dizer, é vencer cada dificuldade, efetivamente, na relação com as demais pessoas, também nós estamos ajudando a promover a redenção das outras pessoas, a redenção alheia, a redenção do próximo. Então, como é que essas coisas acontecem? Acontecem normalmente e transitam por nossa mente. Aí que entra aquela história da vigilância dos pensamentos. Né? Através dos pensamentos, os impulsos vêm, né? Os pensamentos invadem a nossa mente e nós agimos ou não agimos. Aí entra a hora, aí que entra a tentação. Né? Por isso que é preciso a vigilância. A vigilância é uma questão de atenção, né? De ter uma atenção permanente, de avaliar se sim ou se não, se devemos ou se não devemos, porque não é fácil. É isso que nós enfrentamos, todos nós enfrentamos, e muitas vezes escorregamos, muitas vezes erramos, muitas vezes assim, tropeçamos, mas não quer dizer que não possamos recomeçar, né? É o processo de aprendizagem. O nosso querido Dr. Elcio Mar Ferreira psicografou alguns livros, aliás, e um deles, ele tem uma mensagem com uma vigilância mental. Então, eu tentei buscar nesta página que é do espírito Yoga Sirishan, que na verdade é tratado mais proximamente como Yogin, para facilitar, Dr. Elza. Então, o espírito Yogin, ele busca observar os ensinamentos extraídos do Evangelho de Jesus, os ensinamentos que o Evangelho oferece, com um espírito oriental, mas completamente voltado para a grandeza do Evangelho de Jesus, e ele nos apresenta nessa mensagem que fala vigilância mental, falando da necessidade que nós temos de estarmos permanentemente atentos. Sem atenção, não há vigilância, assim afirma ele. É preciso que seja uma vigilância constante, porque na medida que nós temos uma vigilância permanente, constante, nós estamos buscando estabelecer uma conexão com as leis divinas. E se nós não formos atentos, nós seremos falhos naquilo que poderia ser uma vigilância mais efetiva. Quer dizer, não adianta somente querermos ser vigilantes, atentos, vamos orar em situações, nessa ou naquela outra situação, esperar que aconteçam coisas mais fortes, mais marcantes, mas devemos fazer isso no nosso dia a dia. Mas ele nos diz, se nós observarmos os ensinos de Jesus, o histórico da Evangelho de Jesus, nós vamos ver que a maioria de nós sempre lê e relê e passa e não atenta para essas nuances que o Evangelho nos oferece. Nos convida a nos comportarmos
para a nossa própria proteção. É por isso que não é por acaso que Jesus, não foi só nesse momento que Jesus disse orar e vigiar. Esses ensinamentos sobre a oração e a vigilância, ele está diluído em todas as oportunidades, ou em muitas das oportunidades das falas de Jesus, dos ensinamentos que ele transmite. Aí, é interessante que o Espírito nos alerta, melhor dizendo, para um detalhe. Ele dizendo que a falta de atenção que gera, digamos assim, invigilância, nós podemos constatar, inclusive em vários momentos, no comportamento de vários daqueles que conviveram com Jesus. Aí voltemos aos discípulos. Ele vai dizer, o fato mais marcante é o de Judas. Ali foi em vigilância fora do normal. O que Judas fez, uma traição que levou Jesus à morte. Então, ali, um homem que conviveu com ele, aprendeu os ensinamentos dele, conheceu de perto todos, mas não apreendeu a verdadeira essência dos ensinos do Evangelho. Foi um homem voltado para as coisas mais do mundo, à luz da política, das questões sociais, essas coisas respeitáveis, naturalmente, mas ele não alcançou a dimensão que o Evangelho trouxe e oferecia, e agiu dessa forma. Mas Pedro, que se tornou depois o líder do grupo que Jesus deixou, dos apóstolos, também falhou, também foi invigilante, e mais de uma vez. Por exemplo, logo depois da prisão de Judas, da prisão de Jesus, e que Jesus vai lá para Jerusalém, ele negou 3 vezes. Jesus já previa isso. Jesus previa isso. E ele negou 3 vezes. E os demais discípulos fugiram também, quando Jesus foi preso, se distanciaram, não se aproximaram, para não serem identificados como discípulos dele. E todos eles tiveram seus momentos de claudicâncias, de falhas, afinal de contas, homens imperfeitos, mas em estado de aperfeiçoamento. Aí nos dizia alguém, além deles, aí o caso do jovem rico, né, que teve a oportunidade de ter o contato com Jesus, uma oportunidade de definição na vida dele, mas ele preferiu ficar com as suas riquezas, continuar com as suas riquezas, e ele cita mais algumas situações. Mas ele diz assim, observamos também aqueles que contactaram com Jesus e não foram desatentos. Assim que tomaram conhecimento da grandeza dos ensinamentos de Jesus, do que ele estava a oferecer, eles absorveram e a vigilância deles, lhes levou a seguir Jesus até o fim. Aí ele vai citar, por exemplo, o exemplo de Madalena. Maria Madalena era uma mulher considerada como uma mulher desviada, né, de vida fácil, a coisa toda. Uma cortesã lá, Cafarnaum. Só que Madalena, depois que conheceu Jesus, mudou completamente da sua vida, completamente a sua forma de pensar e de agir, e se dedicou inteiramente até a morte. Pelo menos a história diz isso, a história dos evangelhos, que ela, até o final, ela foi fiel e seguidora com toda aquela... Tanto é, ela foi tão merecedora, que foi a ela que primeiro ele se apresentou, depois chamado na sua ressurreição, quando ele sai do túmulo. É o caso, por exemplo, é um caso aparentemente não pode ser muito notado, mas eu acho que ele tem razão, o Ioguinho, do cego de Jericó. Ele era cego, sabia que Jesus estava passando, soube que Jesus estava passando por ali, então ele aí começou a gritar, ele queria que Jesus, ele viu ali a oportunidade de ser beneficiado, e aí apostou com todas as forças nisso, em que pese os próprios discípulos de Jesus que queriam afastá-lo porque achavam que ele estava sendo incomodado, mas ele forçou e Jesus mandou que o trouxesse e o curou, e ele acompanhou Jesus, e se diz que daí em diante ele seguiu Jesus. Ele não perdeu a oportunidade, ele reconheceu, ele vigilante, porque ele tinha essas informações, foi vigilante, né, sobre esses aspectos e permaneceu. É o caso de Zaqueu, que é um caso uma história muito bonita, né? Acolheu Jesus, e depois que conheceu, mudou de vida, completamente de vida. Bem, e tantos outros. A mulher Cirofenícia, na cura da sua filha, que ela
que ela insistiu para que Jesus fosse curá-la, e realmente Jesus a curou, pela firmeza que ela teve, aproveitando a oportunidade que Jesus estava passando próximo da sua região, onde ela morava. Ora, nesses aspectos, ele procura mostrar que a vigilância, que é aquele que Jesus se refere, é um estado de um posicionamento mental presente. É algo que você diz, é algo do momento, não é algo, digamos assim, que esteja voltado para o passado, nem para o futuro. O futuro não chegou ainda. É um negócio, é uma postura, um posicionamento do momento. Tem que ser no instante atual. Aí, quem assim age, está, digamos assim, coerente com esse aspecto de atenção, de vigilância. E a oração, aí vem a questão, a oração como terceiro elemento. Nós falamos da tentação, falamos da vigilância. Para combater a tentação, que são as nossas imperfeições, e tudo que nós carregamos conosco, e todas as adversidades que nós enfrentamos na vida, né? E todos os desafios, as provações, que nós sabemos que não existe a encarnação só de facilidades. Então, como lidar com todas as situações? Isso é ter atenção e ser vigilante para enfrentar a cada instante, a cada momento, para saber como melhor lidar. E a oração é este recurso que Jesus sempre ensinou em larga escala, quando a gente atenta para os ensinamentos do Evangelho, as narrativas do Evangelho, vê que a oração é peça fundamental no comportamento de Jesus. Por último, essa situação, o que é que ele estava fazendo nesse momento final da sua passagem aqui na Terra? Ele convidou os discípulos para se retirar, porque ele foi orar. Ele foi entrar em conexão com Deus, para ali ele construir, né, dirigir seus próximos passos, como agir, né, diante dos seus pais. Ele foi buscar o suporte, que nós não temos condições de mencionar, mas certamente ele teve em larga escala, para poder enfrentar aquela situação seguinte, que ele sabia que seria o sacrifício, seria, enfim, tudo aquilo porque ele passou como lição, para servir de lição para a humanidade. Quantos momentos de oração nós encontramos no Evangelho? Momentos de oração. Por último, lembremos que quando, diante dessa prática de oração que ele exercia, com muita unção, com muita assim, convicção, lembra-me que os discípulos perguntaram a ele como orar, Senhor? Acho que foi Pedro que fez a pergunta, e ele aí cita o Pai Nosso, não como oração, digamos assim, não como oração formalista, né, uma coisa formal de religião, mas como um modelo a ser observado em termos de pontos a serem, digamos, observados na forma de comunicar-se com Deus, na forma de buscar ajuda ao mundo superior. E observemos que na oração do Pai Nosso, lá no final, ele pede para nos livrarmos das tentações, livrarmos do mal. Quer dizer, o mal é toda a negatividade que nós carregamos ainda em nós, que existe no mundo construído por nós. O mal não vem de Deus, não foi Deus que construiu o mal. O mal vem das imperfeições humanas, das nossas dificuldades. Então, a oração nos ajuda, porque quando nós oramos, nós estamos encontrando, digamos assim, lucidez, clareza, para poder nós identificarmos uma coisa, separarmos uma coisa da outra, exercitarmos a lucidez que nos faz distinguir o bem do mal, uma coisa que não é bom, daquilo que é bom. Qual o caminho seguir? Muitas vezes, e por quê? Porque muitas vezes nós temos dificuldades em encontrar esse caminho. Nós temos dificuldade às vezes até nós temos alguma ideia, mas nos falta convicção. A oração nos permite essa ligação com o mundo superior, que muitas vezes nos impulsiona, que todos nós sabemos, né? Acho que a essa altura todos nós temos alguma experiência da oração. Como orar e os resultados quando ela efetivamente se dá. Então, é uma elevação ao mundo superior. Então, o Yogin, eu acho muito, eu volto a falar sobre ele, porque ele tem essas referências a Jesus, ele valoriza muito essas particularidades, assim como Emmanuel nos mostra ângulos do aspecto espiritual, ângulo do ensinamento de Jesus, que toca, digamos assim, que abre clareira na nossa mente, associando isso às mensagens, ao ensinamento espírita, às fundamentações espíritas.
Yoguin nos traz também esses ensinamentos muito sobre o aspecto também de interiorização de coisas assim, do coração, coisas da alma, né? E enriquecimento da alma. Então, quando a gente vê esses ensinos, isso nos dá uma convicção de dizer, bom, o orar e vigiar tem um alcance muito grande, e que aqui estou falando essas coisas aqui, mas eu sei que cada um que vai refletir, vai pensar, vai encontrar inspiração, encontrar alentos, recursos, digamos assim, alimentos com muito mais amplitude e mais intensidade. A gente vai comentando aqui aquilo que pôde alcançar. Aí me lembrei, sem nos esquecermos da doutrina, claro que nós estamos falando de Emmanuel, estamos falando dos ensinamentos espíritas, mas, se pensarmos bem, nós vamos entrar uma conexão com uma das questões do Livro dos Espíritos mais divulgadas, também mais comentadas, mais trazidas à baila nas conversas espíritas, que é a questão 919. Né? Na questão 919, observemos bem o que é que... Qual a pergunta que Kardec faz a Jesus? Observemos bem que Kardec faz a seguinte pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração ao mal? Tá aí, veja aí que está o cerne de dessa questão e que toca no orai e vigiai. Porque a pergunta de Kardec já é uma formulação de como resistir ao mal. O mal é essas imperfeições que nós trazemos dos porões da nossa individualidade. O mal que está em nós, que nós temos que aprender a combater em nós mesmos. Por isso que a resposta do Espírito é: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, é preciso então que aprendamos a lidar com as nossas próprias imperfeições, que aprendamos a nos conhecermos, a refletirmos e ver, estou indo pelo caminho certo, pelo caminho errado. Isto aqui é efetivamente a coisa que está sempre voltando a mim. Coisas que vão sempre voltando à mente da pessoa, são as tendências que nós trazemos, sempre nos apontando. Qualquer estímulo que a gente recebe, a gente às vezes está querendo seguir aquele caminho, quando não é, quando às vezes a consciência já começa a dizer, não é por aí. Né? Então, daí essa pergunta de Kardec, ela é fundamental, e aí que Santo Agostinho depois vem e discorre como ele procedia, uma orientação, como melhor procedermos para podermos vencermos essas dificuldades, identificarmos vencermos as tentações e resistirmos ao mal que nos envolve, porque nós estamos cercados sempre dessas coisas, isso que se chama de mal, as coisas que, digamos assim, que não nos fazem bem. Né? Essa pergunta, inclusive, ela sucede a uma anterior, a 918, onde Kardec fala, os espíritos de Kardec vão falar do homem de bem. Ora, para que nós nos tornemos um homem de bem, nós temos que ser aqueles que nos exercitamos as virtudes, conquistamos as virtudes. Como conquistar as virtudes? Nós temos que superar o mal que enfrentamos a partir de nós mesmos. Então, é necessário, portanto, que nós aprendamos a lidar com essas questões conscientemente, dentro daquilo que nos é possível. Claro, e aí precisamos de buscar ajuda. A oração é o caminho, e na oração nós entramos em contato com as forças espirituais superiores, com nossos benfeitores espirituais, com aqueles que têm condições de nos ajudar. É preciso que haja, portanto, sinceridade nas nossas preces. Não a prece interesseira, nem a prece imediatista, mas aquela prece, de fato, nós estejamos emitindo, saindo do nosso próprio íntimo. Aquela, digamos assim, que vai além do telhado, aquela que vai além do teto, mas que alcança o mundo espiritual. Então, para encerrar essas nossas ligeiras considerações, eu volto ao Espírito Yoguin para dizer o seguinte: ele, num outro livro, Autoria de Yoguin, Psicografia de Elcio Ferreira de Souza, ele vai falar sobre o orar e vigiar, é mais ou menos isso. Aí, é um livro em forma de diálogo, o livro tem o título de Vozes de um Encontro. É uma mensagem pequena, curta, mas tão interessante, tão significativa. Então, ele diz o seguinte: a conversa entre o discípulo e o mestre
reina a respeito da oração e da vigilância. E o discípulo vai perguntar ao mestre o seguinte: Senhor, o mestre, quando o Senhor Jesus se refere a vigiar e orar, ele não está se referindo a serviço, a servir? A oração e vigilância na questão de serviço ao próximo? Sim, é exatamente isso. Vigiar quer dizer servir. Serviço, digamos assim, serviço que é na ação divina, é fazer o bem. Quando nós estamos no serviço do bem constantemente, vigilantemente, nós estamos... Aí entra na outra questão que o discípulo pergunta. E a oração? A oração tem algo a ver com meditação? Ele diz, olha, quando efetivamente nós oramos contritamente e de maneira consciente, de uma forma muito profunda e sincera, nós estamos em estado meditativo. Então, o serviço constante, que significa vigiar permanentemente, é o serviço no bem, fazer o bem de todas as formas. Então, quando nós estamos neste processo e estamos em oração, nós estamos... Aí entra, sintoniza com o ensinamento de Jesus. Aí, belíssimo para mim, na minha entendimento, é o fecho que o mestre dá. Ele diz: no serviço, o discípulo sua junto aos homens. No serviço, o discípulo sua junto aos homens. Na oração, submete-se à limpeza junto a Deus. Na oração, submete-se à limpeza junto a Deus. Olha que construção bonita. Eu achei altamente bonita e significativa, claro, né? Bonita e significativa. Quer dizer, serviço é ação, é suor, é trabalho, no bem. Servir. A oração é a conexão com o alto. No serviço você sua, na oração dá-se a limpeza das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, porque a oração abre, você abre um canal e esse canal é iluminado, esse canal é lubrificado pelos estudos que vêm no mundo espiritual. Queridos irmãos, meus caros amigos, são essas as ligeiras considerações que trazemos sobre esse tema e que, de alguma sorte, eu espero possa ter provocado em vocês alguma coisa, pelo menos uma: a paciência e a tolerância de ouvir. Muito obrigado e boa noite. Um abraço. Ok, meu amigo Ivo, agradecemos ao confrade Ivo Dantas pela maravilhosa palestra, né, com o tema Orai e Vigiai, um aprendizado muito bacana. E queremos sim, viu, Ivo, agradecer a você aí por essas palavras maravilhosas, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui no chat, tem algumas informações aqui, as pessoas participando, né? O Roteiro Espírita, né? Robson Ferrer, dando seu boa noite aí a todos e a todas. Jane Xavier, que é presidente da União Espírita de Guanabi, né? Manda um abraço para você, boa noite. Linda Berg Macedo também, Hostília, Márcia Santos, Nildeia, PR Solar, Margarete Leme Gonçalves, a Linda Berg, obrigado, Ivo, pela palestra maravilhosa. Achei a frase final muito linda, a oração, a limpeza da alma. Então, meu amigo, são essas as informações aí, não teve nenhuma pergunta, né? Só essas mensagens. Obrigado, Ivo, pelas tuas reflexões, Hostília Campos. Então, meu amigo, nós agradecemos aí a você, viu, de todo o nosso coração. A União Espírita de Guanabi agradece, né, a parceria com o Roteiro Espírita de Salvador. Essa mensagem, essa palestra foi transmitida pelos canais do YouTube, do Facebook da União Espírita de Guanabi e pelo canal do YouTube do Roteiro Espírita de Salvador, sob a administração aí do nosso amigo Robson Ferrer. Inscreva-se no canal, dê o seu like, viu? Ative o sininho para receberem notificações do canal do YouTube da União Espírita de Guanabi, ok? Bem, no próximo domingo, 15 do 10 às 20 horas,
palestra no canal do YouTube da União Espírita de Guanambi com Alexandre Junqueira, tema livre-arbítrio. E no próximo sábado, 14/10, às 20 horas, palestra presencial com transmissão ao vivo no Obreiros do Porvir, Núcleo Espírita Obreiros do Porvir, também com Alexandre Junqueira, a construção da felicidade. Alexandre é um trabalhador e tanto, né? 2 palestras aí a semana que vem. Estão abertas as inscrições para o 20º Congresso Espírita do Estado da Bahia, que ocorrerá dia 2 a 5 de novembro, no Fiesta Convention Center, Salvador, Bahia. Vagas limitadas. Bom, então, vamos passar para Ivo, para suas palavras finais e também para fazer a prece da doutrinária da noite. Tá bom, Ivo? Amigos da União Espírita de Guanambi, queridos companheiros trabalhadores do movimento espírita nessa cidade, companheiros que acompanharam essa nossa tarefa de hoje, nós ficamos profundamente agradecidos, gratificados por esta nossa convivência nesta noite. Deixo o nosso abraço fraterno e convido a que elevemos os nossos pensamentos a Jesus, buscando neste contato por via pensamento transmitir o sentimento que vai em nossos corações, para agradecer ao Mestre e Senhor pelas bênçãos de consolo e luz que Ele deixou para nós. E que nós saibamos utilizá-las para o nosso próprio proveito. E na medida em que assim o fizermos, saibamos estender as nossas mãos, os nossos sentimentos, a nossa ação aos nossos irmãos fraternalmente. Obrigado a todos, uma boa noite, que Jesus permaneça, a paz de Jesus permaneça em todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Ivo, mais uma vez. Que Papai do Céu continue te inspirando e você continue fazendo esse trabalho maravilhoso, divulgando a doutrina espírita. Um abraço, tudo de bom, muita paz, tá bom? Um abraço, Adinal. Obrigado. Até a próxima, meu amigo. Encerrando, então, aqui a nossa transmissão de hoje.